Atos, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14. A palavra do Senhor nos diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas coisas, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o vistes subir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Vamos orar? Senhor, pedimos que a Tua palavra fale ao nosso coração e que sejamos edificados e alimentados. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos meditar, a partir desse texto, no assunto da ressurreição até a ascensão de Cristo. Tá bom? Então anotem aí, crianças. Da ressurreição até a ascensão de Cristo. Lembrando que ressurreição foi o que aconteceu com Jesus depois dele ter morrido e ele voltou à vida. Isso é ressurreição. A ascensão é quando Jesus estava com seus discípulos e ele foi elevado às alturas. Ele voltou para a destra, para a presença do Pai. Isso é o que significa ascensão. Tá bom? Então, o livro de Atos foi escrito por Lucas. Lucas não foi um dos apóstolos, mas ele foi um servo fiel a Deus. Ele era um médico e era alguém que se propôs a registrar a vida de Jesus. Ele se propôs a registrar os acontecimentos da igreja. E esse Lucas que escreveu o livro de Atos é o mesmo que escreveu o Evangelho. O que é o Evangelho? São aqueles 4 livros que narram a vida de Jesus. Quais são? Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são os Evangelhos, né? Então os Evangelhos narram a vida de Jesus desde o seu nascimento até a sua morte, ressurreição e a ascensão. E Lucas, que escreveu o livro de Atos, é o mesmo que escreveu o Evangelho. E o destinatário, tanto do livro do Evangelho de Lucas, como o livro de Atos, ele é nomeado aqui como Teófilo. Como nós vemos aí no versículo 1,
escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Sabem o que significa Teófilo? Sabem o que significa Teófilo? Essa é uma palavra grega que é composta por duas palavras, Teo e Philos, amigo de Deus, ou alguém que é amado por Deus e alguém que ama a Deus. Esse é o significado da palavra Teófilo, deste nome Teófilo. E há aqui uma possibilidade em relação a este destinatário, tanto do Evangelho de Lucas como do livro de Atos, que de fato esse Teófilo seja uma pessoa, seja um discípulo de Cristo, não um judeu, mas um gentil, ainda que ele não seja conhecido nos escritos bíblicos, ele aparece apenas aqui, no Evangelho de Lucas e no livro de Atos. Somente nesses dois lugares aparece o nome do Teófilo. Então, há uma possibilidade muito grande que Teófilo fosse, de fato, uma pessoa real. Mas há também uma possibilidade de que esse Teófilo seja um nome que representa todos os discípulos de Cristo, uma vez que o seu significado é amado por Deus, ou aquele que ama a Deus, o amigo de Deus. Então, há quem entenda que aqui Lucas esteja escrevendo a um Teófilo, a um suposto nome que represente todos os discípulos de Cristo, que são amigos de Deus, que são amados por Deus e amam a Deus. Bom, mas qualquer que seja de fato a posição mais correta, o importante é saber que aquilo que Lucas escreveu é de interesse daqueles que são amigos de Deus, porque o que ele escreveu nos traz o entendimento de quem é Jesus, qual o plano de Jesus para a vida dos seus discípulos e para a vida da sua igreja, né? Então, o relato de Lucas, no primeiro livro, no Evangelho, narra desde o nascimento, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição e a ascensão. Se você olhar no final do versículo 1 aí, do texto que nós lemos em diante, diz assim, que ele escreveu o primeiro livro ao Teófilo, relatando o quê? Todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até quando? Até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. O que aconteceu com Jesus? Foi elevado às alturas. Então Lucas está dizendo que ele escreveu aquele primeiro livro relatando todas estas coisas, não é? O Evangelho de Lucas, meus queridos irmãos, termina citando a ascensão de Cristo e o retorno dos seus discípulos para Jerusalém, onde eles adoravam a Deus no templo. Só relembrando para as crianças aí que ascensão é o quê? Quando Jesus, depois da sua ressurreição, foi elevado às alturas e está juntamente com o Pai, tá bom? O livro de Atos é uma continuação, então, de qual livro? Do Evangelho de Lucas. É uma continuação do relato que Lucas fez no Evangelho, porque relata os acontecimentos posteriores à ascensão de Cristo. O Evangelho de Lucas termina com a ascensão de Cristo, e o livro de Atos faz um resumo aqui nesse texto que nós lemos, né, do que foi relatado no Evangelho de Lucas, e narra o que aconteceu depois da ascensão de Cristo, que é o desenvolvimento da igreja. O livro de Atos, então, narra a história da igreja cristã. Até então os discípulos tinham a presença física de Cristo. Jesus estava fisicamente com eles. Agora eles têm a certeza da presença espiritual de Jesus e se tornam então os líderes da igreja do Novo Testamento. E os relatos do livro de Atos se resumem
nos seguintes pontos. Aqui nós temos um resumo do livro de Atos. Primeiro, ele faz um resumo dos últimos acontecimentos de Jesus no seu ministério terreno. O texto que nós lemos é esse resumo, né? Até a volta dos discípulos para Jerusalém. Ele faz aqui o relato do cumprimento da promessa da descida do Espírito Santo, em Atos 2. O livro de Atos narra o crescimento da igreja, tanto em Jerusalém, na Judéia e Samaria, e até onde? Até os confins da terra, até chegar em Ji-Paraná. O livro de Atos narra a expansão do evangelho, o crescimento da igreja. E o livro de Atos, então, narrando a expansão do evangelho, fala das 3 viagens missionárias de Paulo, juntamente com outros apóstolos. Nestas viagens, quando eles então plantaram igrejas, anunciaram o evangelho, e ali foram edificadas vidas. E o livro de Atos termina narrando a prisão de Paulo por causa do evangelho. Então, meus irmãos, tendo isso em mente, nós vamos meditar aqui nessa primeira parte do livro de Atos, e vamos meditar um pouco sobre os últimos acontecimentos do ministério terreno de Cristo, juntamente com seus discípulos, tá? Então é sobre isso que nós vamos pensar um pouquinho aqui nesse texto. Os últimos acontecimentos do ministério terreno de Cristo. Quais foram esses últimos acontecimentos do ministério terreno de Cristo? Primeiro, nós vamos ver que Jesus apresentou-se ressurreto aos seus discípulos. O que é ressurreto mesmo, crianças que estão adotando aí? O que é ressurreição? É quando alguém que estava morto, ele reviveu. E aqui então, um dos acontecimentos dos últimos dias do ministério terreno de Cristo é que ele apresenta-se ressurreto aos seus discípulos. Depois dele ter morrido, ele ressuscitou e ele apresenta-se aos seus discípulos. Acompanhe aí, por favor, no versículo 3 ao versículo 4, que diz assim: a estes também, ou seja, aos discípulos, depois de ter padecido, ou seja, depois de ter morrido, se apresentou de que maneira? Vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus e comendo com eles. Interessante, porque a ressurreição de Cristo é relatada por Lucas, assegurando que a aparição aos discípulos foi acompanhada do quê? De provas incontestáveis. É importante que, ao tratar da ressurreição de Cristo, o relato bíblico reforce, enfatize que a sua ressurreição foi real, foi física, de maneira que ele apresentou provas incontestáveis para aqueles que o viram ressurretos. O que nós podemos entender aqui no texto que são provas incontestáveis da ressurreição de Cristo? Aqui nós temos pelo menos 3 provas incontestáveis de que Cristo de fato havia ressuscitado e apresentou-se aos seus discípulos. Quais são as 3 provas? Primeiro, ele apareceu durante quantos dias? 40 dias. Então, se ele tivesse aparecido uma vez só, de repente alguém falaria: não, a saudade era tão grande que nós vimos coisa, né? Mas o texto, Lucas faz questão de dizer, ele apareceu aos seus discípulos durante 40 dias. E na verdade então, podemos dizer que foi todos os dias, desde a sua ressurreição até a sua ascensão, porque o período entre a ressurreição de Cristo e a sua ascensão foi um período de 40 dias. Prova incontestável, ele apareceu aos seus discípulos, ele esteve com os seus discípulos durante 40 dias. Nós vemos aqui uma outra prova incontestável relatada por Lucas, quando diz aqui na continuação do versículo 3, que diz: e falando das coisas concernentes ao quê?
ao reino de Deus. Jesus estava com seus discípulos e ele conversava com os discípulos a respeito dos assuntos do reino de Deus. Então, talvez alguém poderia dizer, não, mas os discípulos viram ele aparecer, mas era só uma imagem que ficava ali do lado deles, né? Um fantasma, alguma coisa assim. Não, ele estava com seus discípulos, ele conversava com seus discípulos a respeito das coisas concernentes ao reino de Deus. E aqui no texto nós temos uma terceira prova incontestável de que Lucas está falando do Cristo que ressuscitou de fato e apareceu fisicamente aos seus discípulos. Diz aqui no final, no começo do versículo 4, e comendo com eles. Jesus ressurreto também se alimentava com os seus discípulos, porque o corpo da ressurreição de Cristo é o corpo de carne e osso, né? Um corpo glorificado, inclusive semelhante ao corpo que nós teremos na ressurreição final. Um corpo perfeito, mas de carne e osso. E Jesus se alimentava juntamente com os seus discípulos. Ele realmente estava vivo. Esse é um dos acontecimentos dos últimos dias do ministério terreno de Cristo. Ele apresentou-se ressurreto aos seus discípulos. E aqui, meus queridos, Lucas demonstra e enfatiza que Cristo ressuscitou para mostrar que o seu ministério não foi encerrado. O seu ministério não acabou. A sua ressurreição traz a continuidade do seu ministério. Os seus ensinos e promessas estão mais vivos do que nunca. Ao enfatizar a ressurreição de Cristo, Lucas demonstra que a expansão da igreja foi uma continuação do ministério de Cristo. A igreja cresceu e se espalhou porque Cristo ressuscitou. A ressurreição de Cristo é essencial ao plano de salvação estabelecido por Deus. A ressurreição de Cristo é essencial ao cristianismo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, certamente o cristianismo havia morrido antes mesmo de começar. E o apóstolo Paulo também fala, meus queridos irmãos, das provas incontestáveis da ressurreição de Cristo. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, eu vou fazer a leitura do texto aqui, os irmãos acompanhem atentamente. Paulo fala assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois ele apareceu aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então Jesus, ressurreto, foi visto por mais de 500 irmãos, além dos apóstolos. As provas incontestáveis de que Jesus ressuscitou. E Paulo demonstra a importância da ressurreição de Cristo para o cristianismo. Ainda em 1 Coríntios 15, versículo 14, ele fala: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Olha a importância da ressurreição de Cristo. Certamente por isso, Lucas, ao relatar os últimos acontecimentos da vida de Jesus no seu ministério terreno, enfatiza que Cristo apareceu aos discípulos. Cristo esteve com os discípulos ressurreto. E como é bom, meus irmãos, quando acontece algo necessário que confirma uma expectativa. Os discípulos, depois da morte de Jesus, ficaram numa expectativa: será que tudo que ele nos ensinou vai prosperar? Será que tudo que ele nos ensinou vai continuar? E a ressurreição de Cristo confirmou todas aquelas expectativas.
E como é bom, né? Quando alguma coisa acontece que confirma alguma expectativa que nós temos. Se nós nos alegramos quando as nossas expectativas do dia a dia são confirmadas, imaginem a alegria dos discípulos ao verem ali Cristo ressurreto, confirmando tudo aquilo que Ele lhes havia prometido, tudo aquilo que Ele lhes havia ensinado. Certamente, os discípulos se alegraram por ver que Jesus havia ressuscitado. E assim então, a sua ressurreição dava continuidade àquele projeto que foi iniciado. Sabendo que Cristo ressuscitou, nós temos a certeza de que todas as nossas expectativas quanto às promessas do reino de Deus serão cumpridas. Certamente muitas já foram cumpridas, outras estão sendo cumpridas, e o fato de Cristo ter ressuscitado significa que todas as promessas continuarão sendo cumpridas. Então, esse é o primeiro acontecimento relatado por Lucas nos últimos dias do ministério terreno de Cristo. Qual é o acontecimento? Jesus aparece ressurreto aos seus discípulos, tá bom? O segundo acontecimento que nós temos nesse texto aqui, dos últimos dias desse ministério terreno de Cristo, antes da sua ascensão, é que Jesus determinou que seus discípulos aguardassem em Jerusalém o cumprimento da promessa do Pai quanto ao Espírito Santo. Aqui tem outra promessa agora. Jesus disse para os seus discípulos ali, quando ele então estava com eles, ressurreto, ele ordena os seus discípulos que eles fossem para onde? Para Jerusalém. Vejam aí no versículo 4 e no versículo 5. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, Jesus determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Jerusalém é a cidade santa. Jerusalém, desde a ocupação do povo de Israel na terra de Canaã, passou a ser o centro de adoração do povo de Israel, porque lá foi construído o templo, né? Jerusalém passou a ser o centro político do povo de Israel, e passou também a representar a morada eterna do povo de Deus. Principalmente no livro de Apocalipse fala da Nova Jerusalém, né? Vejam a importância desta cidade, a cidade de Jerusalém. Inclusive, Lucas no Evangelho, ele começa falando de Jerusalém e termina falando de Jerusalém. Então Jerusalém é uma cidade extremamente importante. A ordem de Jesus após a sua ressurreição era que os discípulos fizessem o quê? Que eles aguardassem os próximos acontecimentos em Jerusalém. Então Jesus foi assunto ao céu, mas antes de ser assunto ao céu, o que ele mandou os discípulos fazerem? Olha, vocês vão para Jerusalém, porque lá vai acontecer algumas outras coisas. E vocês precisam estar em Jerusalém. E Jerusalém, além de todos os motivos que a fazem importante, agora ela seria a cidade a partir da qual o Evangelho seria espalhado para toda a terra. Jerusalém é o ponto de partida da expansão do Evangelho, né? A igreja nasceu em Jerusalém e de Jerusalém ela se espalhou para o mundo todo, para toda a terra. Jesus orientou aos seus discípulos que, estando em Jerusalém, eles receberiam o cumprimento de uma promessa. Qual a promessa? Da presença clara do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre esteve com o seu povo. Mas agora há uma promessa de que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, estaria claramente com o seu povo. E isso se cumpriria
num evento específico da vida da igreja, né? Então, como diz aqui no final do versículo 5: mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Essa promessa sobre a vinda do Espírito Santo e a sua manifestação na igreja de forma clara, ela é vista no livro do profeta Joel, a promessa do Pai, como diz aí no texto. E acontecerá, Joel 2, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Há uma promessa, né? A promessa de uma manifestação mais clara do Espírito Santo atuando no meio do seu povo. Também no Evangelho de João, no capítulo 14, palavras de Jesus: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Jesus está falando para os discípulos aqui, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Vejam, existe uma promessa lá no Antigo Testamento. Existe a promessa feita pelo próprio Jesus aos seus discípulos durante o seu ministério. E o cumprimento dessa promessa seria um evento que confirmaria a presença divina, a presença de Deus na vida da igreja, como Jesus disse: e estarei convosco todos os dias, até quando? Até a consumação do século, até a sua volta. E essa manifestação do Espírito Santo neste evento específico é a prova de que, de fato, Deus está no meio da sua igreja. No versículo 5 diz: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Muito depois destes dias, no caso, desde o dia que Jesus falou, passaram-se 10 dias e aconteceu a descida do Espírito Santo na festa do Pentecostes, conforme relatado em Atos 2. Então Jesus falou: olha, não muito depois destes dias acontecerá um evento histórico, em que ficará marcado o cumprimento dessa promessa. E isso aconteceu 10 dias depois. Jesus fala sobre o batismo de João. O batismo de João marcou uma nova forma de confirmar externamente, como parte do povo de Deus, todos aqueles que se arrependem dos seus pecados, substituindo assim uma prática do Antigo Testamento que era chamada de circuncisão. Inclusive o filho ao 8º dia era circuncidado e era apresentado como parte do povo de Deus. O batismo de João, batismo com água, ele substitui essa prática, mas tem o mesmo significado. Todo aquele que é batizado significa, ou ele está declarando publicamente, que ele se arrependeu dos seus pecados e que ele quer servir a Deus. Então Jesus fala que os seus discípulos já haviam sido batizados com o batismo de João. E o batismo com o Espírito Santo, do qual Jesus fala, quando: mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Esse batismo com o Espírito Santo confirmaria internamente. Batismo com água traz uma confirmação externa, né? Mas esse batismo com o Espírito Santo confirmaria internamente a presença salvadora na vida do pecador arrependido, bem como a sua capacitação para dedicar-se ao trabalho do reino de Deus. Jesus está dizendo: vocês vão experimentar a presença do Espírito Santo, como se fosse um batismo que confirmaria então a sua presença salvadora na vida de vocês. E este evento, que foi o cumprimento da promessa relatada em Atos 2, como nós já dissemos, aconteceu não muitos dias depois daquele encontro de Jesus com seus discípulos, ou seja, 10 dias depois. E os discípulos tinham que exercitar a sua fé. Eles
deveriam obedecer à ordem de Cristo e esperar o cumprimento da promessa, aonde? Em Jerusalém. E depois disto, eles iriam avançar nos planos do reino de Deus. Meus queridos irmãos, esse episódio nos ensina que Deus está sempre nos mandando avançar, mas ao mesmo tempo, Ele está mandando, muitas vezes, nós aguardarmos. O importante é obedecermos aos comandos de Cristo. O mais importante para nós deve ser nos posicionar onde e quando Deus nos mandar para sermos usados por Ele. Nós precisamos ter ouvidos atentos ao que Deus tem nos mandado, no sentido de estarmos sempre no lugar onde Deus quer que estejamos, e que estejamos onde Deus quer que estejamos, quando Deus quer. Isso que nós vemos aqui no encontro de Jesus com os seus discípulos, quando então Ele dá uma ordem: vocês vão para Jerusalém, e lá vocês aguardem, porque as coisas continuarão acontecendo. Jesus ordena aos seus discípulos que eles aguardem em Jerusalém. Então esse é o segundo acontecimento nos últimos dias do ministério terreno de Cristo, tá? Vamos relembrar aqui, até para ajudar as crianças. O primeiro acontecimento é: Jesus aparece ressurreto aos seus discípulos. Grande alegria, né? Que alegria ver o mestre ressurreto. Ele estava morto, mas ele ressuscitou. O outro acontecimento, como nós vimos aqui, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos, que eles fossem então, depois da sua ascensão, que eles voltassem para Jerusalém, e lá eles aguardassem a continuação do desenrolar da história. O terceiro acontecimento que nós temos aqui nesse texto, destes últimos dias do ministério terreno de Jesus, é que Jesus esclarece as dúvidas dos discípulos em relação a um assunto específico. Qual que é o assunto? A restauração do reino a Israel. Vamos explicar isso aqui. Os discípulos de Jesus ainda tinham em mente uma visão limitada quanto ao plano de salvação de Deus por meio de Cristo. Eles ainda tinham na sua mente que o objetivo do ministério de Jesus era restaurar a nação de Israel como povo. O que estava acontecendo com a nação de Israel nos dias de Jesus? Israel estava sob o domínio do Império Romano. Israel não era mais uma nação independente. Israel estava dominada pelo Império Romano. E na visão deles, Jesus seria o libertador, que então livraria-os das mãos do Império Romano. Por isso que os discípulos perguntam para Jesus, no versículo 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Senhor, essas promessas que o Senhor está falando aí, é agora que o Senhor vai nos livrar do Império Romano e nos dar a nossa nação de volta? Vejam que os discípulos ainda estavam com a sua visão limitada em relação ao real propósito do ministério de Jesus. Eles ainda não haviam compreendido plenamente, perfeitamente o plano de Jesus. Mas Jesus esclarece o assunto, apontando para a restauração do reino como sendo não a devolução da supremacia da nação de Israel como povo, mas Jesus está falando da restauração do reino como sendo a consumação do século. Aquele evento que, na volta de Cristo, todas as coisas serão transformadas, novo céu, nova terra, justiça realizada de uma forma completa. É disso que Jesus está falando. E a restauração do reino aponta para, então, a redenção final do povo de Israel. Mas não apenas o povo, nação de Israel,
mas o Israel espiritual, que não se limita à nação, mas todos os que creem na salvação em Cristo. Em outras palavras, todos aqueles que são descendentes de Abraão fazem parte do povo de Israel. E a descendência de Abraão é mais do que os seus descendentes de sangue. Quem são os descendentes de Abraão? Os descendentes de Abraão são aqueles que são justificados pela fé. Todos esses fazem parte do povo de Israel e experimentarão os resultados da restauração do reino. O que é a restauração do reino? É a redenção do povo de Deus na consumação do século. Em Gálatas capítulo 3, fala assim: é o caso de Abraão que creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Então, Paulo aqui está dizendo que todos aqueles que, assim como Abraão, creem na redenção que está em Cristo, estes são descendentes de Abraão, são parte do povo de Deus, é o Israel de Deus. Então vejam que a restauração do reino era muito mais abrangente do que o que os discípulos estavam pensando. A restauração do reino é a consumação do século e a redenção total de todos aqueles que creram nas promessas da palavra de Deus. Então, a partir dessa perspectiva, Jesus esclarece as dúvidas dos seus discípulos quanto à restauração do reino. Vejam, os discípulos perguntam: mestre, é agora que vai acontecer a restauração do reino a Israel? E Jesus então lhes ensina. E uma primeira resposta que Jesus dá aos discípulos aqui é que a restauração acontecerá no tempo determinado por Deus. Acompanhem, por favor, no versículo 7, que diz: respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, a restauração, como consumação do século, vai acontecer no tempo que o Pai determinou e não compete a vocês conhecer. Jesus então já diz aos seus discípulos: é muito mais do que vocês estão pensando. E quanto ao tempo ou à época, isso é o Pai quem sabe. Outra resposta que Jesus dá aos seus discípulos quanto a essa pergunta deles, Jesus mostra que enquanto a restauração ou a redenção final ou a consumação do século não acontece, os discípulos deveriam se preocupar em trabalhar. Jesus deixa claro para os seus discípulos: não é para vocês ficarem se preocupando quando isso vai acontecer. O que vocês precisam se preocupar agora é em trabalhar pelo reino de Deus. Olhem comigo aí no versículo 8. Então, depois dele ter dito que eles não deveriam se preocupar com tempos ou épocas, porque isso está reservado sob a autoridade do Pai, o que Jesus diz? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, mais uma referência ao evento que foi registrado lá em Atos 2. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, onde iria começar, para onde Jesus mandou os seus discípulos, eles deveriam estar lá, e dali, meus irmãos, de Jerusalém, pelo agir do Espírito Santo na vida dos seus discípulos, da igreja, o que eles deveriam fazer? Testemunhar, trabalhar. Eles não tinham que ficar se preocupando quando que vai acontecer a restauração do reino. Eles tinham que trabalhar, testemunhar em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, a resposta que Jesus dá aos seus discípulos é: enquanto a restauração não acontece, enquanto o Senhor Jesus não voltar, o trabalho de vocês é testemunhar, é pregar o evangelho, é anunciar o reino.
tanto onde vocês estão e até os confins da terra. E aqui na resposta de Jesus, ele deixa claro, em terceiro lugar, que a volta de Cristo é que marcará a restauração do reino. Quando é que vai acontecer a restauração do reino? Quando Cristo voltar, não é? No versículo 9 aí, você acompanhando, você vai ver que Jesus diz assim, o texto diz: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. É aí que vai acontecer a restauração do reino, a redenção completa e final de todo aquele que creu em Jesus. É na consumação. Isso ficou claro ali na ascensão de Jesus, quando os 2 anjos, os 2 varões ali de branco ao lado dos discípulos, disse para eles: por que vocês estão olhando para o céu aí? Jesus já não deu a ordem para vocês irem testemunhar? Agora vocês o verão descer, assim como vocês o viram subir. E aí então será a consumação do século. A ascensão de Jesus marca o fim do seu ministério terreno. Jesus foi elevado, sua ascensão aconteceu pela ação do Pai, que o recolheu à sua presença. E esta ascensão marca o fim da humilhação de Cristo, para dar lugar à sua glorificação. Cristo reina no céu, de onde cuida da igreja, através do seu Espírito Santo que está no meio da sua igreja. Somente os discípulos viram a ascensão de Jesus, mas todo olho verá a sua volta, a qual será semelhante à sua ascensão. Em Mateus 24:30, diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Nesse dia da consumação, ou a restauração do reino, né? Jesus será visto por todos, assim como seus discípulos o viram subir. Todos o verão voltando para a consumação dos séculos. E então a restauração do reino, como os discípulos perguntaram a Jesus, e Jesus estava falando de algo muito mais abrangente. Meus irmãos, às vezes nós temos uma visão limitada, como os discípulos que imaginavam a restauração do reino de Israel como algo meramente político ou terreno, uma visão limitada. Muitas vezes nossa expectativa quanto ao que Deus fará fica limitada a soluções materiais, a soluções terrenas dos nossos problemas. Nossa expectativa mais elevada em relação ao que Deus vai fazer deve ser na sua obra de restauração plena na volta de Cristo. Qual que é a sua expectativa mais elevada a respeito daquilo que Deus vai fazer na sua vida? Muitos têm uma expectativa de que Deus vai realizar os sonhos, né? De que Deus vai dar aqueles bens que ele tanto almeja, de que Deus vai dar uma carreira profissional tão desejada. As pessoas muitas vezes estão criando essas expectativas limitadas a respeito do que Deus vai fazer. Mas a nossa expectativa a respeito do que Deus vai fazer deve ser esta expectativa que Jesus colocou no coração dos seus discípulos, que pensavam na restauração do reino como a devolução do seu país liberto, mas Jesus diz: é muito mais do que isso. A nossa expectativa deve ser a restauração plena de todas as coisas na volta de Cristo.
E enquanto Cristo não volta, nós devemos gastar nossa vida no serviço do reino de Deus, não é? Como nós vimos aí. E sereis minhas testemunhas. Enquanto o reino não é restaurado, vocês serão minhas testemunhas, falando, anunciando, proclamando o reino, até que Cristo volte. E aí, meus irmãos, nós vamos para a última parte desta reflexão, mostrando que, além destes 3 acontecimentos dos últimos dias do ministério terreno de Jesus, ou seja, ele apareceu ressurreto aos seus discípulos, ele ordenou que seus discípulos voltassem para Jerusalém e aguardassem o desenrolar das outras coisas. E o terceiro acontecimento, como nós vimos, Jesus responde às dúvidas dos seus discípulos quanto ao reino. E aí nós temos um último acontecimento aqui. E o acontecimento que nós temos aqui é que os discípulos, então, retornaram para Jerusalém em obediência a Jesus. Os discípulos obedeceram à ordem de Jesus e voltaram para Jerusalém. Vejam aí no versículo 12: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Eles estavam no Monte das Oliveiras, onde estavam com Jesus no momento da sua ascensão. E a distância do monte até Jerusalém era a distância como que a jornada de um sábado. Só para nós entendermos, no sábado o judeu poderia caminhar o limite máximo de 1 quilômetro. Ele não podia ficar andando para lá e para cá, era sábado, era dia de descanso. Então a distância de onde eles estavam até Jerusalém era a distância de 1 quilômetro. Essa era a distância permitida para eles caminharem. Só que ao invés, isso não aconteceu num sábado. O sábado aí é só para mostrar o tanto que eles caminharam. A ascensão de Jesus aconteceu em uma quinta-feira, 40 dias depois da Páscoa, né? Então, no versículo 13 diz assim: quando ali entraram, subiram para o cenáculo, lá em Jerusalém agora, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. E Lucas então relaciona quem eram os apóstolos que presenciaram a ascensão de Jesus e que agora retornam para Jerusalém em obediência à ordem de Jesus antes da sua ascensão. Aqui nós temos uma lista de 11 apóstolos, mas não eram 12. Lembrando que Judas Iscariotes havia traído Jesus e morreu, não é? Então aqui nós temos 11. Simão, Pedro e André são irmãos. Tiago, filho de Zebedeu, e Tiago, filho de Alfeu, são 2 Tiagos. E esses 2 Tiagos, nenhum deles era o Tiago que escreveu a epístola, inclusive, que nós terminamos a exposição no domingo passado, né? Então, tinham 2 apóstolos chamados Tiago, que era o filho de Zebedeu e o filho de Alfeu, que não eram o irmão do Tiago que escreveu a epístola. O Tiago que escreveu a epístola era um dos irmãos de Jesus, certo? Outro discípulo era João, que era irmão de um dos Tiagos, o Tiago, filho de Zebedeu. João era irmão de Tiago, os 2 eram filhos de Zebedeu. O outro apóstolo era Filipe, e esse Filipe aqui não era aquele evangelista que evangelizou o oficial da rainha Candace, é outro Filipe, né? Bartolomeu, Tomé, Mateus, Judas Tadeu, que não é o que traiu era Judas Iscariotes, e não é também o Judas que escreveu a epístola. O que escreveu a epístola também era irmão de Jesus, tá certo? Então esse Judas Tadeu aqui não é o traidor e nem é o que escreveu a epístola. E o último é o Simão Zelote, que também significa nacionalista.
Então o local para onde os apóstolos se dirigem é chamado aí no texto de quê? De cenáculo. Quem está anotando aí, cenáculo era a parte superior de uma casa. Então o texto não fala exatamente onde eles estavam, mas eles estavam numa parte superior, na parte superior de uma casa. Embora o texto não defina ou não fala qual era a casa. E no versículo 14 diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Estima-se que agora em Jerusalém já havia um núcleo de cristãos, aproximadamente de 120 pessoas, que se reuniam para a oração. E aqui os discípulos voltam para Jerusalém e vão para o cenáculo, ali o lugar onde eles estavam se reunindo. E eles tinham a companhia de outros irmãos que juntamente com eles compunham esse grupo. Aqui fala das mulheres, de forma geral, e possivelmente as mulheres que acompanharam aqui, eram as mulheres que acompanharam e sustentaram o ministério de Jesus. Durante todo o ministério de Jesus teve algumas mulheres que acompanharam, que sustentaram. Uma delas era Maria Madalena, a outra era Joana, uma outra chamada Susana, e outras mulheres que fizeram parte do ministério de Jesus. E possivelmente eram essas mulheres que estavam ali fazendo parte desse núcleo. O texto fala de Maria, mãe de Jesus, também estava lá. O texto fala dos irmãos de Jesus, que eram filhos de Maria e de José. Os irmãos de Jesus eram Tiago, José, Simão e Judas. Estes eram incrédulos quanto a Cristo, mas os seus corações foram transformados após a ressurreição de Jesus. Esse grupo, meus irmãos, permanecia junto em oração lá no cenáculo. Eles aprenderam com Jesus que é necessário orar. É o que eles fazem enquanto aguardam o desenrolar dos acontecimentos após a ascensão de Cristo. A igreja nasce em oração. Os discípulos somente obedeceram e enquanto aguardavam o cumprimento da promessa, eles oravam. Muitas vezes nós achamos que enquanto as coisas não acontecem, a primeira coisa que nós temos que fazer é agir. Eu não sei o que tem que fazer não, mas vamos fazer alguma coisa. Mas os discípulos, agora enquanto eles aguardavam, talvez sem saber exatamente o que ia acontecer e quando ia acontecer, eles oravam, eles se reuniam para orar. Sejamos pacientes para aguardar as promessas de Cristo. Sejamos prontos a aguardar em oração individualmente e também juntamente com o povo de Deus. Aqui diz que todos estes perseveravam unânimes em oração. Meus irmãos, como é bonito e maravilhoso vermos esse resumo que Lucas faz destes últimos dias do ministério terreno de Cristo. Quais foram as últimas ações de Jesus antes da sua ascensão? Só para relembrar, ele apareceu ressurreto aos seus discípulos. Ele, segundo, ordenou aos seus discípulos que eles fizessem o quê? Que eles fossem lá para Jerusalém, porque ia acontecer mais coisa lá. Ele ensinou, tirou dúvidas dos discípulos em relação à restauração do reino, mostrando que a restauração do reino vai acontecer no tempo estabelecido pelo Pai, e isso será marcado pela volta de Cristo. E aí, por último, o último acontecimento que nós vimos aí, é que os discípulos obedecem e voltam para Jerusalém, e lá enquanto eles aguardam, eles estão unânimes em oração, né? Vamos pensar, nós estamos aguardando a volta de Cristo, né? Nós sabemos quando? É uma promessa. Nós podemos ter noção de quando isso vai acontecer e tudo mais? Não.
Então, enquanto nós aguardamos, uma das coisas que nós temos que fazer é o quê? Orar. Devemos estar unânimes em oração, pedindo pela vida da igreja durante esse período até que Cristo volte, intercedendo a Deus para que a igreja seja usada, intercedendo a Deus pela nossa vida, pedindo a Deus que dê forças para a igreja, que vive num mundo de lutas, sofrimentos, perseguições, até que Cristo volte. Aguardemos, orando, unânimes em oração, ao mesmo tempo que testemunhando a respeito de Cristo Jesus, até os confins da terra, né? Que Deus nos abençoe, né? Que a sua palavra nos ajude a sermos fortalecidos. E durante a exposição no livro de Atos, agora nós vamos ver como que esse evangelho que tem o seu início ali em Jerusalém, como que ele se espalha e alcança os confins da terra. Que Deus nos abençoe e nos dê graça durante a nossa luta.